Quando meu filho faleceu, eu estava destruída de dor. Não conseguia nem respirar direito. Chorava tanto que meus olhos ficaram inchados por dias. E sabe o que minha nora me disse 3 dias depois do enterro, enquanto eu ainda estava de luto? Não seja dramática, dona Carmen. Você já chorou demais. Faça as malas e aprenda a sobreviver sozinha. Esta casa agora é minha e eu não quero você aqui. Eu fiquei em choque total. Meu filho tinha acabado de ser enterrado. A terra ainda estava fresca no túmulo e ela já estava me expulsando da casa onde eu morava há 2 anos. Eu que cuidava dos filhos dela enquanto ela trabalhava. Eu que fazia comida, limpava a casa, levava as crianças na escola. Mas, Fernanda, eu não tenho para onde ir, eu disse ainda tremendo de choro. E sabe o que essa cobra me respondeu? Isso não é problema meu. Você tem aposentadoria, se vira. Eu preciso refazer minha vida e você só atrapalha. Refazer a vida. Meu filho nem frio estava no caixão e ela já falando em refazer a vida. As crianças estavam ali do lado, ouvindo tudo. Meus netinhos de 6 e 8 anos, perdidos, sem entender por que a vovó estava sendo expulsa de casa. E ela nem se importava com o sofrimento deles. Segue minha história até o final e comenta de onde você está me ouvindo. Adoro conhecer cada pessoa que acompanha o canal. E não se esquece de se inscrever para mais histórias como essa. Eu juntei minhas poucas coisas, chorei até não ter mais lágrimas e saí daquela casa humilhada. Aos 62 anos, me vi na rua, dormindo no meu Corsa velho, sem saber se ia conseguir sobreviver ao que vinha pela frente. Meu nome é Carmen, tenho 62 anos e durante 35 anos eu fui casada com o Antônio, que faleceu de infarto há 4 anos. Depois que ele morreu, meu filho Eduardo, que era minha única família, me chamou para morar com ele e a Fernanda. Mãe, a senhora não pode ficar sozinha. Vem morar aqui conosco. A casa é grande e os meninos adoram a senhora. Eduardo era corretor de imóveis, um homem trabalhador que herdou do pai a honestidade e o coração bom. Tinha 34 anos, era casado com a Fernanda há 10 anos e tinha 2 filhos lindos, o Miguel de 8 anos e o Gabriel de 6. Meu filho era o tipo de homem que trabalhava de segunda a segunda para dar o melhor para a família. Ele vendia casas e terrenos numa imobiliária no centro da cidade, ganhava bem, mas vivia estressado com as metas. A Fernanda sempre foi diferente. Desde que conheci ela, percebi que era uma mulher fria, calculista, trabalha como gerente num banco e sempre deixou claro que o dinheiro era o que mais importava na vida. Ela vinha de uma família de classe média alta, estudou em colégio particular, fez faculdade de administração, sempre se achou superior a nós por causa disso. Mas Eduardo estava apaixonado. Então eu engoli minhas preocupações e aceitei ela na família. Quando fui morar com eles na casa no bairro Jardim América, assumi praticamente tudo da rotina doméstica. Fernanda saía às 7 da manhã para o banco e só voltava às 19 horas. Eduardo também trabalhava o dia inteiro correndo atrás de clientes, então quem cuidava das crianças era eu. Acordava às 6 da manhã para fazer o café da manhã, preparar o lanche dos meninos, levar na escola de carro, buscar no final da tarde, ajudar com lição de casa, fazer o almoço e o jantar, dar banho, contar histórias. Era eu quem estava ali quando eles tinham pesadelo, quando ficavam doentes, quando precisavam de carinho de verdade. E a Fernanda? Chegava em casa, comia a comida quentinha que eu tinha deixado pronta, dava um boa noite seco para os filhos e ia assistir suas novelas ou mexer no celular. Nos finais de semana, preferia ficar arrumando as unhas, indo no shopping com as amigas ou dormindo até tarde do que brincar com as crianças. Mas da minha ajuda, dessa nunca reclamou. Muito pelo contrário, parecia que tinha ganhado na loteria. Eu limpava a casa toda, lavava e passava roupas, fazia feira no mercado, pagava contas na lotérica, levava as crianças no médico quando ficavam doentes. Fernanda nem sabia o nome da pediatra dos próprios filhos. Era eu quem conhecia as professoras, quem ia nas reuniões da escola, quem ajudava com os trabalhinhos escolares.
Eduardo trabalhava tanto que às vezes nem percebia como a mulher dele era distante com os próprios filhos. Ele chegava em casa por volta das 20 horas, cansado de tanto correr atrás de vendas, jantava assistindo o jornal e ia dormir cedo para acordar no outro dia às 6 da manhã. Meu filho estava se matando de trabalhar para sustentar aquela família e dar uma vida boa para todos. Eu nunca reclamei. Nunca pedi nada em troca, nem ajuda de custo, nem reconhecimento. Minha aposentadoria de 1.000 e poucos reais eu guardava todinha na poupança. Cuidar dos meus netos era minha alegria. Ver o Miguel aprendendo a ler, o Gabriel me chamando para brincar de carrinho, ajudar eles com os deveres, contar histórias da Branca de Neve antes de dormir, era o que dava sentido à minha vida depois que perdi meu Antônio. Mas eu via como a Fernanda me olhava, sempre com aquela cara de superioridade, de quem estava fazendo um favor imenso em me deixar morar ali. Nunca me agradeceu pelo que eu fazia. Nunca reconheceu que sem mim ali, ela não conseguiria trabalhar tranquila no banco dela. Pelo contrário, às vezes fazia comentários maldosos que me magoavam muito. Dona Carmen, não deixe as crianças muito mimadas, ela dizia quando eu dava um carinho extra para eles depois de uma birra. Ou então, a senhora não precisa fazer tanto, eles têm que aprender a se virar sozinhos. Não pode ficar carregando eles no colo a vida toda, como se amar os próprios netos fosse mimar demais. Quando eu fazia um bolo para as crianças no final de semana, ela reclamava. Muito açúcar faz mal, Dona Carmen. Depois eles ficam agitados e eu não consigo descansar. Mas era a primeira a comer 3 pedaços do meu bolo de chocolate, enquanto assistia televisão. Eu engolia calada porque não queria criar problemas para o Eduardo. Meu filho já tinha trabalho e pressão suficiente, não precisava de mais estresse dentro de casa. Então eu aguentava as friezas e os comentários venenosos da Fernanda e continuava cuidando da família dele como se fosse minha própria obrigação sagrada. Durante 2 anos foi assim, eu sendo a avó presente, carinhosa, que dava o amor que faltava na vida daquelas crianças, e a Fernanda aproveitando cada minuto da minha dedicação, sem nunca demonstrar um pingo de gratidão ou reconhecimento pelo que eu fazia por ela e pelos filhos dela. Foi no início deste ano que as coisas começaram a ficar piores. Eduardo estava trabalhando ainda mais porque queria comprar um apartamento maior para a família. Ele saía de casa às 6h30 da manhã e às vezes só voltava às 22 horas, completamente exausto. E foi aí que a verdadeira face da Fernanda começou a aparecer. Ela começou a fazer comentários cada vez mais ácidos comigo, principalmente quando Eduardo não estava em casa. Dona Carmen, a senhora já tem idade para entender que não pode ficar grudada nas crianças assim. Eles precisam de independência, ela dizia quando eu ajudava o Gabriel a amarrar o tênis. Ou então, quando eu levava os meninos para tomar sorvete no shopping. Não precisa sair tanto com eles, Dona Carmen. As pessoas vão pensar que eu não cuido dos meus próprios filhos. Isso vindo de uma mulher que mal sabia que série escolar os filhos estavam. Um dia, o Miguel chegou da escola chorando porque tinha esquecido o dinheiro da cantina. Eu peguei 5 reais da minha carteira e dei para ele comprar um lanche. Quando Fernanda soube, me chamou na cozinha e disse: Dona Carmen, eu não autorizei a senhora a dar dinheiro para o meu filho. Da próxima vez, pergunte primeiro. Mas, Fernanda, era só 5 reais para o lanche? A criança estava com fome, eu respondi. Não importa, aqui quem manda sou eu. A senhora mora na minha casa, então tem que seguir minhas regras, ela disse, olhando nos meus olhos com uma frieza que me arrepiou toda. As coisas foram piorando semana após semana. Fernanda começou a estabelecer regras para mim. Eu não podia mais levar as crianças para passear sem autorização dela. Não podia dar presentes para eles. Não podia fazer doces ou bolos sem permissão. Era como se ela estivesse me transformando numa empregada dentro da própria casa do meu filho. O pior de tudo era ver como ela tratava as próprias crianças. Quando o Gabriel chorava por qualquer coisa, ela gritava: Para de drama, Gabriel! Homem não chora por besteira! Quando o Miguel queria contar sobre a escola, ela respondia: Depois, Miguel, mamãe está cansada, vai brincar sozinho. Mas comigo,
Os meninos se abriam. Vovó, por que a mamãe nunca quer brincar com a gente? O Gabriel me perguntou uma tarde. Meu coração partiu em pedaços. Porque a mamãe trabalha muito, meu amor. Mas a vovó está aqui para brincar com vocês. Eu respondi engolindo a revolta. Em março, aconteceu algo que me deixou sem chão. Eduardo teve que viajar para São Paulo a trabalho e ia ficar 3 dias fora. Na primeira noite, Fernanda chegou em casa às 23 horas completamente bêbada, acompanhada de 2 amigas dela. Elas estavam rindo alto, colocaram música que acordaram as crianças. Fernanda, as crianças estão tentando dormir, eu disse preocupada. Dona Carmen, hoje eu quero relaxar. Se incomoda, pode ir para o seu quarto e fechar a porta. Ela respondeu, me empurrando levemente. As crianças ficaram assustadas com o barulho e desceram para ver o que estava acontecendo. Viram a mãe bêbada dançando e rindo com as amigas como se fosse solteira. O Miguel me puxou pela mão. Vovó, estou com medo. Eu levei os 2 para o meu quarto e ficamos lá até elas pararem de fazer festa às 2 da manhã. No dia seguinte, Fernanda acordou com ressaca e nem lembrava direito do que tinha acontecido. Quando eu tentei conversar com ela sobre dar exemplo para as crianças, ela me cortou. Dona Carmen, eu trabalho a semana inteira. Tenho o direito de me divertir no meu tempo livre. E não preciso de sermão de ninguém, muito menos da senhora. Eu não contei nada para Eduardo quando ele voltou da viagem. Não queria criar problemas no casamento dele. Mas essa situação me mostrou quem era realmente a Fernanda quando ninguém estava olhando. As semanas seguintes foram de uma tensão terrível. Fernanda começou a me tratar como se eu fosse um estorvo. Não me cumprimentava de manhã, ignorava quando eu falava com ela, fazia cara feia quando via eu brincando com os meninos. Era como se minha presença na casa fosse um incômodo pessoal para ela. Em abril, ela começou a insinuar que eu estava atrapalhando a educação das crianças. Dona Carmen, o Gabriel está muito dependente da senhora. Isso não é saudável para uma criança de 6 anos, ela disse durante o jantar na frente do Eduardo. Mãe, é verdade? Você acha que está exagerando no cuidado com os meninos? Eduardo perguntou, cansado de tanta pressão no trabalho. Eu fiquei sem palavras. Depois de 2 anos cuidando daquelas crianças como se fossem meus próprios filhos, ela estava me acusando de ser prejudicial para eles. Eduardo, eu só cuido dos seus filhos com amor. Nunca fiz nada além de amar eles. Eu respondi com a voz embargada. Ninguém está questionando seu amor, Dona Carmen. Mas talvez seja a hora de dar mais espaço para eles crescerem, Fernanda disse com aquele sorriso falso que eu conhecia bem. Eduardo, exausto e sem entender o que realmente estava acontecendo, apenas balançou a cabeça. Meu próprio filho estava sendo manipulado por aquela mulher e nem percebia. Foi aí que eu comecei a perceber que Fernanda estava planejando alguma coisa. Ela tinha começado uma campanha sutil para me afastar das crianças e fazer parecer que eu era o problema. E o pior de tudo, estava conseguindo plantar dúvidas na cabeça do meu próprio filho. Mas eu jamais imaginei até onde ela seria capaz de chegar. O que aconteceu em maio mudou tudo para sempre. Em maio, o que eu mais temia aconteceu. Eduardo começou a sentir umas dores no peito. Ele estava trabalhando tanto, tão estressado, que eu implorei para ele ir ao médico. Filho, essa dor pode ser o coração. Lembra do seu pai? Eu dizia preocupada. Mas Eduardo sempre respondia: Mãe, é só cansaço. Não posso parar agora, tenho muitos clientes esperando. Fernanda, claro, nunca demonstrou preocupação nenhuma. Quando eu comentava sobre as dores dele, ela revirava os olhos. Dona Carmen, não seja dramática. Eduardo é novo, é só estresse do trabalho. Na manhã de 15 de maio, uma terça-feira que eu nunca vou esquecer, Eduardo saiu para trabalhar como sempre. Às 14 horas eu estava na cozinha preparando o almoço quando meu celular tocou. Era do hospital. Senhora Carmen, a senhora é mãe do Eduardo Santos? Meu coração parou. Sim, sou eu. O que aconteceu? Senhora, seu filho sofreu um infarto fulminante. Infelizmente não conseguimos reanimá-lo.
Ele faleceu. O telefone caiu da minha mão. Eu desabei no chão da cozinha, gritando de desespero. Meu filho, meu único filho, tinha morrido aos 34 anos, do mesmo jeito que o pai dele, e eu nem pude me despedir. Fernanda estava no banco trabalhando. Quando ela chegou no hospital, já era tarde demais. Eduardo estava morto. E sabe qual foi a primeira coisa que ela disse? Não foi como vamos explicar para as crianças ou precisamos nos apoiar. Foi: onde estão os documentos dele? Preciso saber sobre seguro de vida. Mesmo no meio da minha dor, aquilo me chocou. Meu filho ainda estava quente na maca do hospital e ela já estava pensando em dinheiro. Os dias seguintes foram um borrão de dor. O velório, o enterro, as crianças chorando sem entender por que o papai não ia mais voltar para casa. Eu estava destruída, mas tentava ser forte pelos meus netos. Eles precisavam de mim agora mais do que nunca. Foi 3 dias depois do enterro que a verdadeira face da Fernanda apareceu completamente. Eu estava no quarto chorando quando ela bateu na porta e entrou sem pedir licença. Dona Carmen, precisamos conversar. Ela disse com uma frieza que me gelou a espinha. O que é, Fernanda? Se é sobre os meninos, pode ficar tranquila que vou cuidar deles como sempre cuidei. Ela riu. Uma risada seca, cruel. Ah, não. É exatamente sobre isso que precisamos conversar. A senhora vai ter que arrumar outro lugar para morar. Eu não acreditei no que estava ouvindo. Como assim, Fernanda? Meu filho acabou de morrer. E por isso mesmo, esta casa agora é minha e dos meus filhos. Eu não quero mais a senhora aqui. Não seja dramática, Dona Carmen. Faça as malas e aprenda a sobreviver sozinha. Eu comecei a tremer de choque e indignação. Fernanda, pelo amor de Deus, eu não tenho para onde ir e as crianças precisam de mim. As crianças são minhas, não suas. E eu já decidi. Vou contratar uma babá para cuidar delas. Uma profissional, não uma velha que só sabe mimar. Velha. Ela me chamou de velha na minha cara, 3 dias depois de eu ter enterrado meu filho. Mas, Fernanda, eu cuidei deles por 2 anos. Eles me amam, confiam em mim. Você não pode fazer isso. Posso sim. Esta é minha casa. Eles são meus filhos. E eu não quero mais a senhora aqui. Ponto final. Ela cruzou os braços e me encarou com um olhar de ódio puro. Foi naquele momento que algo clicou na minha cabeça. Toda aquela campanha dos últimos meses para me afastar das crianças, todos aqueles comentários sobre eu atrapalhar a educação deles, toda aquela frieza. Fernanda estava planejando isso há tempo. Ela só estava esperando meu filho morrer para me expulsar. Fernanda, por favor, me dá pelo menos um tempo para me organizar. Onde eu vou morar com 1.000 e poucos reais de aposentadoria? Isso não é problema meu, Dona Carmen. A senhora tem até o final da semana para sair. E não adianta fazer drama, porque minha decisão está tomada. Ela saiu do quarto, me deixando ali, em estado de choque total. Em uma semana eu perdi meu filho e minha casa. Aos 62 anos, estava sendo jogada na rua por uma mulher sem coração que só pensava em se livrar de qualquer lembrança do Eduardo. Mas o que ela não sabia é que meu filho era muito mais esperto do que ela imaginava. E o que eu ia descobrir 2 semanas depois mudaria tudo completamente. Porque Eduardo, que Deus o tenha, conhecia muito bem o coração gelado da mulher com quem ele era casado. E ele tinha tomado providências para proteger a mim e as crianças da crueldade dela. Na sexta-feira daquela mesma semana, eu estava terminando de fazer minhas malas quando ouvi os gritos das crianças lá embaixo. Desci correndo e encontrei o Gabriel chorando muito e o Miguel tentando consolá-lo. O que aconteceu, meus amores? Eu perguntei, me ajoelhando na frente deles. A mamãe disse que a vovó vai embora e não vai mais voltar. O Gabriel soluçou. Ela disse que a gente não pode mais falar da vovó, porque agora a gente tem que esquecer. Meu coração se despedaçou. Fernanda não só estava me expulsando, como estava tentando apagar minha existência da vida dos meus netos.
Não é assim, meu amor. A vovó só vai morar em outro lugar. Mas vocês sempre vão ser meus netinhos. Mas eu não quero que a vovó vá embora, o Miguel disse, abraçando minhas pernas. Por que a mamãe está sendo má com a vovó? O papai não ia gostar disso. Fernanda apareceu na sala nesse momento. Miguel, Gabriel, vão para o quarto. Agora! Ela estava visivelmente irritada por ter sido flagrada fazendo as crianças sofrerem. E parem de chorar. Vida é assim mesmo, pessoas vão e vêm. Que frieza! Falando assim para crianças que acabaram de perder o pai e agora estavam perdendo a avó também. Eu peguei minhas 2 malas e saí daquela casa sem olhar para trás. Não porque não quisesse, mas porque se olhasse, ia desabar ali mesmo. Entrei no meu Corsa 2010 velho, dirigi até um posto de gasolina e chorei até não ter mais lágrimas. Com R$ 1.200 de aposentadoria, eu não conseguia alugar nenhum quarto decente. Os lugares baratos que eu via na internet eram perigosos ou tinham condições horríveis. Uma pensão que visitei cheirava a mofo e tinha baratas andando pela cozinha. Outra custava R$ 800 só do aluguel, sem contar luz e água. Acabei dormindo no carro mesmo, estacionada num posto 24 horas na BR, que fica na saída da cidade. Durante 2 semanas, essa foi minha vida. Acordava de manhã com dor nas costas terríveis, o pescoço torcido de dormir no banco de trás. Ia num shopping fazer higiene pessoal no banheiro, escovava os dentes na pia, lavava o rosto tentando parecer apresentável. Tomava café numa padaria barata, um pãozinho com manteiga e café com leite que custava R$ 3. E passava o dia vagando pela cidade sem ter para onde ir. Algumas tardes eu ia na biblioteca municipal só para ter um lugar quente para sentar e fingir que estava lendo. O bibliotecário, um senhor bondoso, nunca me incomodou, mesmo vendo que eu estava ali só para ter um teto sobre a cabeça por algumas horas. À noite, voltava para o posto e tentava dormir no banco de trás do carro. O frentista da madrugada, um rapaz chamado João, às vezes me oferecia um café quente sem cobrar nada. A senhora está bem, dona Carmen? Ele perguntava com preocupação. Eu sempre mentia. Estou sim, meu filho. Só estou de passagem. Algumas pessoas do meu antigo bairro me viam por aí e eu fingia que estava bem, que estava só passeando ou visitando alguém. A humilhação era terrível. Aos 62 anos, depois de trabalhar a vida inteira como doméstica, depois de cuidar da família do meu filho por 2 anos como se fosse escrava, eu estava morando na rua. Um dia, encontrei a dona Lúcia do mercadinho onde eu sempre fazia compras. Carmen, como você está? E os netinhos? Estão bem, dona Lúcia? Crescendo? Eu respondi tentando sorrir. E a Fernanda? Ouvi dizer que você não está mais morando lá. Ah, eu resolvi ter minha independência, sabe como é? Menti, sentindo o rosto esquentar de vergonha. Mas o pior não era a minha situação. O pior era saber que meus netos estavam sofrendo e eu não podia fazer nada. Eu passava de carro na frente da escola deles todo dia às 17h30, só para vê-los de longe. Eles pareciam tristes, abatidos. O Gabriel, que sempre foi uma criança alegre e falante, estava sério demais para um menino de 6 anos. O Miguel parecia ter emagrecido. Um dia, vi ele saindo da escola com uma mulher que eu não conhecia. Devia ser a tal babá que Fernanda tinha contratado. Uma moça nova, que ficava no celular enquanto as crianças caminhavam cabisbaixas ao lado dela. Nada de conversa, nada de carinho. Era só um trabalho para ela. Fernanda, enquanto isso, estava vivendo como se nada tivesse acontecido. Eu a via saindo para trabalhar de manhã, bem arrumada, maquiada, como se estivesse na melhor fase da vida. Voltava no final do dia dirigindo o Honda Civic que era do Eduardo. E nos fins de semana, ela saía com as amigas de salto alto e vestido novo, enquanto deixava as crianças com a babá. Uma tarde, eu estava tomando um café numa padaria quando ouvi 2 mulheres conversando na mesa ao lado. Uma delas falava. A Fernanda está bem animada ultimamente. Disse que agora que o marido morreu, ela vai poder refazer a vida sem peso na consciência.
Refazer a vida sem peso na consciência. Meu filho tinha morrido há menos de um mês e ela já estava falando em refazer a vida. A outra mulher respondeu: ela sempre disse que se sentia presa naquele casamento. Agora, com o dinheiro do seguro de vida e sem a sogra para atrapalhar, ela vai poder fazer o que quiser. Até falou em viajar para o exterior no final do ano. Viajar para o exterior? E as crianças? E o luto do pai deles? Eu quase engasguei com o café. Seguro de vida? Que dinheiro era esse? Eduardo nunca tinha me falado sobre seguro de vida. E quanto seria esse valor para ela estar falando em viagem internacional? Foi nesse momento que eu comecei a perceber que havia muito mais coisa nessa história do que eu imaginava. Fernanda não estava só feliz por se livrar de mim. Ela estava feliz porque tinha ganhado dinheiro com a morte do meu filho. E muito dinheiro, pelo jeito. Naquela noite, dormindo no carro no posto de gasolina, eu fiquei pensando em tudo. Eduardo sempre foi um homem muito organizado, responsável. Desde pequeno ele era detalhista, cuidadoso com papéis e documentos. Será que ele realmente não tinha deixado nada para mim? Será que tinha esquecido da própria mãe na hora de fazer seus documentos? Não fazia sentido. Meu filho me amava, eu sabia disso. Ele sempre dizia: "Mãe, a senhora é a pessoa mais importante da minha vida. Tudo o que eu faço é pensando na senhora e nas crianças." Ele jamais me deixaria desamparada assim. Tinha alguma coisa muito errada nessa história toda. Foi na manhã de uma segunda-feira, exatamente 2 semanas depois que eu tinha saído de casa, que meu celular tocou. Eram 10h30 da manhã e eu estava sentada num banco da praça, vendo as pessoas passarem para o trabalho. Era um número que eu não conhecia. Alô? Bom dia, a senhora é Carmen Santos, mãe do falecido Eduardo Santos? Meu coração acelerou. Sim, sou eu. Quem está falando? Meu nome é Dr. Marcelo Vieira, sou advogado. Eu era o advogado pessoal do seu filho, Eduardo. Senhora Carmen, eu preciso muito conversar com a senhora. É sobre o testamento dele. Testamento? Eduardo tinha feito testamento? E por que esse advogado estava me ligando só agora? Mas, doutor, a Fernanda não me falou nada sobre testamento. Pois é exatamente sobre isso que precisamos conversar, dona Carmen. A senhora poderia vir ao meu escritório hoje à tarde? É muito importante. Eu comecei a tremer. Alguma coisa me dizia que minha vida estava prestes a mudar completamente de novo. Mas dessa vez, talvez fosse para melhor. Claro, doutor, que horas? Às 15 horas. Meu escritório fica na Rua das Flores, 847, Centro. E dona Carmen, traga um documento com foto. E, se possível, venha sozinha. Sozinha? Por que sozinha? Quando desliguei o telefone, pela primeira vez em semanas, eu senti uma coisa que tinha esquecido como era: esperança. Alguma coisa me dizia que Eduardo, mesmo depois de morto, ainda estava cuidando de mim. Às 15 horas em ponto, eu estava na porta do escritório do Dr. Marcelo Vieira. Era um prédio elegante no centro da cidade, com porteiro e tudo. Eu me senti constrangida entrando ali com minha roupa simples e amassada, de quem estava dormindo no carro há 2 semanas. O advogado era um homem de uns 50 anos, sério, mas gentil. Me recebeu pessoalmente e me ofereceu água e café. Dona Carmen, primeiro eu gostaria de dar meus pêsames pela perda do Eduardo. Ele era um excelente cliente e uma pessoa íntegra. Obrigada, doutor. Mas me diga, por que o senhor demorou tanto para me ligar? Meu filho morreu há 3 semanas. Doutor Marcelo suspirou fundo. Dona Carmen, eu tentei entrar em contato com a senhora várias vezes, mas a Fernanda me disse que a senhora tinha viajado para o interior e que ela ia repassar meus recados. Como a senhora não retornava minhas ligações, eu resolvi investigar por conta própria e descobri seu número de celular. Meu sangue gelou. Fernanda tinha mentido para o advogado. Ela tinha escondido de mim que havia testamento. Doutor, a Fernanda me expulsou de casa 3 dias depois do enterro. Eu estou dormindo no meu carro há 2 semanas porque não tenho para onde ir. Os olhos dele se arregalaram.
Como assim? Isso é impossível! Ele abriu uma gaveta e tirou uma pasta grossa. Dona Carmen, seu filho deixou um testamento muito detalhado. E a senhora é a principal beneficiária. Eu quase caí da cadeira. Eu? Mas, doutor, a Fernanda disse que não tinha testamento nenhum. Não só tem testamento, como seu filho tomou providências muito específicas para proteger a senhora e as crianças. Ele abriu a pasta e começou a ler. Eduardo previu exatamente o que poderia acontecer. Dr. Marcelo me explicou que Eduardo tinha feito o testamento 6 meses antes de morrer, em novembro do ano passado. Ele me disse textualmente: Doutor, se alguma coisa acontecer comigo, minha esposa vai tentar se livrar da minha mãe. Ela não tem coração. Preciso proteger minha mãe e meus filhos dela. Lágrimas começaram a rolar no meu rosto. Meu filho conhecia a verdadeira natureza da Fernanda e tinha se preparado para me proteger. Dona Carmen, seu filho deixou para a senhora uma herança de 5 milhões de reais, provenientes de investimentos que ele fazia há anos sem o conhecimento da esposa. Além disso, ele transferiu a guarda legal das crianças para a senhora, caso a Fernanda tentasse afastá-la deles. 5 milhões de reais. Eu não conseguia processar aquela informação. Doutor, isso não é possível. Eduardo era corretor de imóveis. Não tinha tanto dinheiro assim. Dona Carmen, seu filho era muito mais bem-sucedido do que aparentava. Ele investia em imóveis há anos, comprava e vendia propriedades, aplicava na bolsa de valores. Ele fazia questão de viver de forma simples para não despertar a ganância da esposa, mas acumulou uma fortuna considerável. O advogado me mostrou documentos, extratos bancários, títulos de propriedades. Eduardo tinha apartamentos alugados, terrenos, aplicações financeiras. Tudo em meu nome desde o testamento. E a Fernanda? Ela não herdou nada? Fernanda recebeu apenas o seguro de vida obrigatório do banco onde ela trabalha, 200 mil reais. O restante do patrimônio ficou para a senhora administrar, com a condição de que seja usado para o bem-estar das crianças. 200 mil. Era muito dinheiro, mas nada comparado aos 5 milhões que ele tinha deixado para mim. Doutor, e a guarda das crianças? Como isso funciona? Seu filho colocou uma cláusula específica. Se em algum momento a Fernanda tentasse afastar a senhora do convívio com as crianças ou expulsá-la de casa, a guarda passaria automaticamente para a senhora. E pela sua situação atual, essa cláusula já está ativa. Eu estava em choque total. Não só eu tinha virado milionária da noite para o dia, como também tinha direito legal de ficar com meus netos. O que preciso fazer agora, doutor? Primeiro, vamos providenciar uma liminar para que a senhora tenha acesso imediato à sua herança. Segundo, vamos acionar o Conselho Tutelar para transferir a guarda das crianças. Fernanda abandonou menores ao expulsar a avó cuidadora de casa. Dr. Marcelo pegou o telefone e começou a fazer ligações. Em 2 horas, ele tinha conseguido uma ordem judicial para desbloqueio imediato de parte dos meus recursos e um mandado para busca e apreensão das crianças. Dona Carmen, a senhora quer ir buscar seus netos agora? Tem uma equipe da Vara da Infância esperando. Meu coração disparou. Finalmente ia reencontrar meus netinhos. Chegamos na casa às 18 horas. Fernanda estava chegando do trabalho quando viu as viaturas na frente de casa. Sua cara de desespero foi impagável. O que está acontecendo aqui? Ela gritou correndo em direção à porta. Fernanda Santos? Perguntou a assistente social. Temos uma ordem judicial para a transferência da guarda dos menores Miguel e Gabriel Santos para a avó paterna Carmen Santos. Fernanda olhou para mim como se tivesse visto um fantasma. Isso é impossível! Ela não tem direito nenhum sobre meus filhos. Foi aí que eu me aproximei dela, com o documento na mão. Fernanda, meu filho deixou um testamento. E nesse testamento ele me deixou a guarda das crianças caso você tentasse me afastar delas. Testamento? Que testamento? Eduardo nunca fez testamento nenhum. Fez sim. E também me deixou 5 milhões de reais que você não sabia que existiam.
A cara dela foi mudando de cor. Primeiro ficou branca, depois vermelha de raiva. 5 milhões? Isso é mentira! Não é mentira, não. Seu marido era muito mais inteligente do que você imaginava. Ele sabia exatamente quem você era. Nesse momento, as crianças saíram de casa correndo. Vovó, vovó! Eles gritaram se jogando nos meus braços. Meus amores, a vovó voltou para cuidar de vocês. A mamãe disse que a vovó tinha abandonado a gente. O Gabriel disse chorando. Olhei para Fernanda com todo o desprezo que sentia. Eu jamais abandonaria vocês, meus netinhos. A vovó só estava resolvendo umas coisas para poder cuidar melhor de vocês. Fernanda tentou argumentar com a assistente social, mas não adiantou nada. A ordem era clara. As crianças ficariam comigo. Carmen, você não pode fazer isso comigo. Eles são meus filhos. Fernanda, você expulsou uma idosa enlutada de casa. Deixou crianças órfãs sem o apoio emocional da avó. Mentiu para o advogado para esconder a herança delas. Você se esqueceu de uma coisa. Meu filho era muito mais esperto que você. E ele me deu todos os instrumentos legais para proteger essas crianças da sua frieza. Ela começou a chorar, mas não eram lágrimas de arrependimento. Eram lágrimas de raiva por ter perdido o controle da situação. Vocês não podem fazer isso. Eu vou processar todo mundo. Pode processar à vontade, Dr. Marcelo disse calmamente. Mas a decisão judicial está baseada no testamento do Eduardo e no bem-estar das crianças. E pela sua atitude dos últimos dias, fica claro que o Eduardo estava certo sobre seu caráter. Naquele momento, vendo Fernanda descontrolada gritando, mostrando sua verdadeira face na frente de todo mundo, eu senti uma mistura de tristeza e alívio. Tristeza porque meu filho tinha vivido com uma mulher sem coração. Alívio porque ele tinha sido inteligente o suficiente para nos proteger. As crianças saíram comigo naquela noite. Fernanda ficou sozinha naquela casa, gritando para as paredes vazias, descobrindo que toda a fortuna que ela achava que tinha herdado, na verdade, nunca foi dela. Naquela mesma noite, eu levei meus netos para um hotel familiar no centro da cidade, enquanto o Dr. Marcelo providenciava a liberação dos recursos para eu comprar uma casa nova. As crianças dormiram na minha cama, grudadinhas em mim, como se tivessem medo que eu fosse desaparecer de novo. Vovó, agora você não vai mais embora? O Gabriel perguntou antes de adormecer. Nunca mais, meu amor. Agora vá. A vovó vai cuidar de vocês para sempre. Nos dias seguintes, minha vida mudou completamente. Com a orientação do Dr. Marcelo, comprei uma casa linda de 4 quartos num bairro tranquilo, com quintal grande onde as crianças podiam brincar. Era o tipo de casa que eu sempre sonhei em ter, mas nunca imaginei que seria possível. O primeiro quarto que arrumei foi o dos meninos. Comprei camas novas, brinquedos, livros, tudo que eles tinham perdido quando a mãe decidiu refazer a vida. No segundo quarto, fiz um escritório onde guardei todas as fotos do Eduardo, seus diplomas, suas conquistas. Era importante que as crianças tivessem um lugar para lembrar do pai com carinho. O terceiro quarto virou uma sala de brinquedos e o quarto era o meu. Simples, mas confortável. Depois de dormir no carro por 2 semanas, ter uma cama king size parecia um luxo dos deuses. As crianças se adaptaram rapidamente à nova vida. Miguel voltou a sorrir. Gabriel voltou a ser a criança falante e alegre que sempre foi. Matriculei eles numa escola particular boa, onde tinha um psicólogo para ajudar a lidar com a perda do pai e toda a confusão que a mãe tinha criado. Vovó, aqui é muito melhor que na casa da mamãe. Miguel me disse uma tarde enquanto fazíamos bolo de chocolate na cozinha nova. Por que, meu amor? Porque aqui tem amor de verdade. A mamãe só ficava brava com a gente. Essas palavras me partiram o coração, mas também me encheram de determinação. Eu ia dar para essas crianças todo o amor que elas mereciam. Contratei uma psicóloga infantil para ajudar os meninos a processar tudo o que tinha acontecido. Eles precisavam entender que não era culpa deles a frieza da mãe, nem a morte do pai.
Era importante que crescessem emocionalmente saudáveis. Fernanda tentou algumas coisas legais para reverter a situação, mas não deu em nada. O testamento do Eduardo era sólido, e a transferência da guarda tinha sido baseada no bem-estar das crianças. Dr. Marcelo me explicou que ela ainda tinha direito a visitas supervisionadas, mas as crianças teriam que querer vê-la. 3 meses depois da mudança, Fernanda apareceu na nossa casa. Estava diferente, mais magra, com olheiras fundas. Os R$200 mil do seguro já tinham diminuído bastante, porque ela tinha gastado com advogados caros tentando contestar o testamento. Carmen, eu preciso falar com você, ela disse na porta de casa. Se é sobre as crianças, elas não querem te ver agora. O psicólogo disse que é melhor respeitar o tempo delas. Eu sei que errei, ela disse com a voz embargada. Eu estava com raiva, confusa, e acabei descontando em você e nas crianças. Pela primeira vez desde que a conheci, Fernanda parecia sincera. Mas algumas feridas são difíceis de cicatrizar. Fernanda, você me expulsou de casa 3 dias depois de eu enterrar meu filho. Me chamou de velha, me humilhou, fez minhas netinhas acharem que eu tinha abandonado elas. Isso não é coisa que se faz com raiva. Isso é coisa que se faz quando se tem o coração gelado. Ela baixou a cabeça. Eu sei. Mas eu queria uma chance de me redimir, de ser uma mãe melhor. A chance sempre esteve aí, Fernanda. Eduardo tentou fazer você se aproximar das crianças por anos. Você sempre escolheu o trabalho, as amigas, qualquer coisa menos ser mãe. Agora que perdeu o controle financeiro, quer ser mãe de novo? Ela ficou em silêncio por um tempo. Posso pelo menos ver eles? Quando eles quiserem te ver, Dr. Marcelo entra em contato. Mas não vai ser do seu jeito, no seu tempo. Vai ser quando eles se sentirem prontos. Fernanda se afastou cabisbaixa. Soube depois, pela vizinhança, que ela tinha vendido a casa do Eduardo e se mudado para um apartamento menor. O dinheiro do seguro não durava para sempre. E sem a renda do meu filho, ela estava aprendendo o que era viver com as próprias pernas. 6 meses depois da nossa mudança, as crianças finalmente aceitaram encontrar a mãe. Foi um encontro supervisionado na casa, com a psicóloga presente. Fernanda chorou muito ao ver como eles tinham crescido e como estavam bem cuidados. Mamãe, por que você foi má com a vovó? Gabriel perguntou durante a visita. Fernanda olhou para mim, depois para ele. Porque a mamãe estava muito triste com a morte do papai e acabou fazendo coisas erradas. Mas agora, a mamãe entende que a vovó é a pessoa mais importante na vida de vocês, depois do papai que está no céu. Foi um começo. Não de uma reconciliação completa, mas de um reconhecimento. Fernanda começou a vir uma vez por mês, sempre supervisionada, sempre respeitando as regras que eu e as crianças estabelecemos. Hoje, 1 ano e meio depois de tudo isso, posso dizer que minha vida está completa de novo. Miguel está com 10 anos, tirando notas excelentes na escola. Gabriel, com 8, é um menino feliz que adora me ajudar na cozinha. Os 2 fazem terapia quando precisam e sabem que podem contar comigo para tudo. Uso o dinheiro que Eduardo deixou com responsabilidade. Comprei uma casa para mim e as crianças. Apliquei uma parte para garantir a educação deles até a faculdade. E o resto está rendendo para nossa segurança futura. Não preciso mais me preocupar com dinheiro. Posso me dedicar integralmente a ser avó. Eduardo, onde quer que esteja, pode ficar tranquilo. Seus filhos estão sendo criados com amor, carinho e todos os valores que ele queria passar para eles. E eu, sua mãe, estou vivendo os melhores anos da minha vida, cuidando dos netinhos que são minha razão de existir. Fernanda? Bem, ela está aprendendo que ser mãe não é um título que se ganha quando nasce uma criança. É uma missão que se constrói todo dia com presença, carinho e dedicação. Ela está tentando reconquistar o amor dos filhos, mas agora sabe que tem que merecer. A justiça de Deus chegou do jeito que tinha que chegar. Não através da vingança ou do ódio, mas através do amor que meu filho tinha por mim e pelas crianças. Ele usou sua inteligência para proteger quem realmente importava. E você que está me ouvindo,
Se passou ou está passando por algo parecido, saiba que nunca é tarde para a vida dar a volta por cima. Às vezes a justiça demora, mas sempre chega. O importante é não perder a fé e continuar sendo quem você é, mesmo quando tudo parece perdido. O que você faria em meu lugar? Já passou ou conhece alguém que esteve em uma situação parecida? Comenta aí embaixo. Adoro ler as histórias de vocês. E se gostou da minha história, não esquece de se inscrever no canal e ativar o sininho para mais relatos como esse, porque no final das contas, o amor sempre vence. E uma avó que ama de verdade é capaz de mover montanhas pelos seus netos.